Olá, muito boa tarde. Hoje, quinta-feira, dia 13 de novembro. Falamos ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71, nessa cobertura super especial, Estação Cultura, direto da feira das 2 até as 3 horas da tarde, aqui na Praça da Alfândega, centro histórico da capital gaúcha. E parece mentira, a gente já está quase na reta final, né? Eduardo Osório, que me acompanha aí nessa transmissão integrada entre TVE e FM Cultura. Mas ainda tem muita feira. A gente fica até sexta-feira nessa transmissão super especial, né? Do 1 hora de programa, fora as outras atividades, né? Da rádio e da TV, cobrindo aí toda a programação da feira, né? Mas tem feira ainda até domingo. Então o pessoal pode vir até o dia 16 de novembro, né? Sim, agora, boa tarde, Paula. Boa tarde a quem nos ouve pela FM Cultura, quem nos assiste pela TVE. Até domingo tem muitas atividades por aqui, tem oficinas, tem lançamentos, sessão de autógrafos, shows, muita coisa rolando por aqui. Hoje a temperatura é mais amena, né, Paula? A gente conversava antes de entrar no ar. Ontem estava acima dos 30 graus, eu não cheguei a conferir, mas acho que hoje a gente não bate nos 30 graus por aqui. E a gente está, então, dando sequência a essa cobertura da FM Cultura, cobertura da TVE nessa 71ª Feira do Livro. E hoje a gente começa conversando com o escritor e arte educador carioca Alex Andrade, já aqui com a gente. Ele que lança daqui a pouquinho, às 13h30 da tarde, no Clube do Comércio, Meu Nome é Laura. Alex, muito obrigado pela tua presença aqui, em vir conversar com a gente. A gente sabe que é corrido, né? Ele está chegando com 2 livros, a gente ainda vai falar disso também. E mesmo assim teve esse tempo de vir aqui conversar com a gente. Muito boa tarde. Boa tarde, é um prazer enorme estar com vocês, né? E obrigado pelo convite, fiquei muito contente desse convite. Estar participando com vocês é uma honra. A Feira do Livro de Porto Alegre é uma das feiras principais do Brasil. E estar aqui com vocês conversando sobre a feira dentro do espaço da feira é um grande prazer, né? E que bacana já, né? A gente teve a oportunidade de ter contato com a obra, vai ser lançada hoje às 13h30 num primeiro momento, ali na vitrine, que é aquele primeiro estágio, né? Com o contato entre o autor e o público, e depois tem a sessão de autógrafos aqui na Praça de Autógrafos. E nós comentávamos, né, que obra sensível e que importante, né? Trazer a abordagem sobre a vivência dessas crianças que não se enquadram, né, na heteronormatividade. Alex, fala um pouquinho, né? Como é que tu construíste, né? Meu Nome é Laura, e tem um Pedro e o Pedrinho também dentro desse enredo, né? Conta pra gente como é que essas personalidades se movimentam, né, e se descobrem. Então, a ideia do livro é desconstruir completamente todo o cenário que existe, porque o Pedro é o pai e é o Pedro que conta a história do livro, né? Ele conta a história do filho. Então esse encontro dos dois, pai e filho, vem muito da relação do amor, do afeto e do entendimento, porque a gente, quando é pai, quando é mãe, eu não sou pai, não sou mãe, mas eu tenho muitas experiências de amigos, de familiares, a gente projeta muito no filho aquilo que a gente quer. E geralmente o filho não quer aquilo que o pai deseja para ele e nem a mãe. Nesse caso aqui não é questão de desejo, é questão de nascer, de ser, não tem uma construção, é uma história. A gente nasce com a nossa história, a nossa história tem que ser contada por nós mesmos. Então quando Pedrinho, Laura, né, surge nessa história, ele vai trazendo toda a tua trajetória, tudo o que ele deseja para a vida dele. E aí a Laura, mais ainda, né, mais presente. Então esse pai, ele vai narrando essa história com muita delicadeza e ele tem uma ligação compreensiva com o filho, que geralmente as pessoas ficam assustadas, mas quem atende mais com afeto e calor e mais humanidade? As crianças que não enquadram muito, geralmente é a mãe. Não, gente, tem pai também que assume esse papel, tem pais calorosos, pais amorosos, pais afetuosos. Então eu trago um pouco dessa visão, não demonizando as mães jamais, né, mas trazendo também o outro lado da história. E também permitindo que as mães tenham as suas dificuldades de compreensão e possam refletir sobre isso, né? É uma oportunidade também de não colocar toda essa carga de compreensão, de cuidado e de afeto sobre as mulheres, né? Claro que precisa ser compreendido, mas também entender esses conflitos, né, que permeiam situações familiares como essa. E achei, assim, muito, muito importante mesmo trazer a figura do pai, né, como essa potência de amor e de carinho e de acolhimento, né, a Laura. Eu acho que a mãe, ela
né, nasce com essa obrigação, né? E isso é tão difícil, né, para as mulheres, né? Ter sempre essa obrigação, ter sempre a responsabilidade sobre a mãe. E é justamente nessa história que eu trago essa relação do pai e do filho. E uma relação amorosa, por que não? Porque o pai não pode ser uma pessoa amorosa? Porque os pais não podem ser aquela pessoa que assume esse papel? Então, nessa história, porque a história, na verdade, é a história de Laura, ela se torna protagonista da sua própria história lá na frente, quando ela finalmente surge. E esse pai ele vai ficando para trás. Né? Então, essa história é Meu Nome é Laura. É a afirmação do nome, a importância de se dar direito das pessoas escolherem como elas querem ser chamadas, como elas querem ser tratadas e como elas querem viver. E eu ia falar exatamente sobre o peso desse título, né? Meu Nome é Laura, porque, por um lado, dizer meu nome é Eduardo, por exemplo, pode ser algo trivial, corriqueiro. Neste caso, tem uma carga a mais, né? Eu queria que tu nos contasse um pouquinho sobre como que essa história se desenvolve, no sentido de por onde que Laura passa e com quem que ela se relaciona e como que esse entorno dela vai interagindo com essa mulher, com essa Laura que vai aparecendo. Então, na verdade, a gente vive isso ainda hoje e acho que a gente vai viver durante muito tempo, porque, na verdade, a gente vive no preconceito, né, no apontamento de dedos. Então, uma criança que se mostra diferente da que a sociedade espera, ela vai ser sempre julgada, subjugada, sempre condenada. E isso não só pelos adultos, não, também pela comunidade dela, pelas crianças, pelos jovens. Sempre vai ser um estorvo no meio da sociedade. Então, a Laura ela vai se desenvolvendo através dessas histórias que são colocadas nela, né, são empunhadas na Laura. Na escola, né? A escola se torna um grande desafio para uma criança que é diferente das outras, né? É um grande desafio. Então eu trago muito essa questão da escola, da família, da sociedade em si. E como é que é sobreviver sendo diferente dentro de uma sociedade patriarcal, homofóbica, que censura, que não deixa você ser aquilo que você é. Então essa construção da identidade, que é a história do livro, é a história da construção de uma identidade, ela vem muito do que ela ouviu, do que ela recebeu, do que ela sofreu. Então essa Laura, ela vai se tornar aquela pessoa de tudo aquilo que passou por ela. Então é assim que se constrói a história da Laura e assim que se constrói a história de muitas pessoas, muitas mulheres trans, muitos homens trans e muitas mulheres mesmo, né, também. O Alex tem, além dessa brilhante obra, né? Porque eu classifico assim, eu acho que é uma oportunidade de ter um contato com essa experienciação, né? E traz toda a tua carga e tua bagagem também de arte educadora. Eu acho que toda essa vivência, né? Ela contribui para ter um olhar sensível, né? E que possa abordar, né? De forma abrangente, né? As nuances, né? Dessas vivências. Mas ele tem outras obras, já veio aqui em Porto Alegre a terceira vez, né? E agora já lançou um outro livro ontem, né? Então também está nas bancas, para além de Meu Nome é Laura, também os leitores e as leitoras vão poder conhecer O Gato que Lê. Vamos falar um pouquinho sobre O Gato que Lê. Eu já dei uma folhada, tá linda a ilustração também, é uma outra abordagem para um outro público, né? Suponho. Fala um pouquinho, Alex, então. Esse gato que ia adorar passar aqui pela Praça da Alfândega. Ia estar em casa, né? Com certeza. O Gato que Lê, ilustrações da Crista Grante. É um livro que nasceu do meu desejo, né, da minha vontade, que eu sou um apaixonado por livros e gosto bastante de gatos também. E esse gato, ele, na verdade, surge para incentivar as crianças à leitura, né? Porque toda vez que eu vou contar essa história, eu falo, crianças, gato lê? E as crianças falam, não, gato não lê. Claro que lê, gente. A gente consegue ver. Então, tem um livro da Ruth Rocha que é muito interessante, que é O Menino que Aprendeu a Ver. E ele vai vendo todas as coisas, ele vai construindo toda a sua identidade e todo o seu olhar como leitor. E o gato também. O gato, ele vai descobrindo... É uma graça, né? As ilustrações são lindíssimas. E ele vai para a cultura popular, né? Porque ele pega personagens do folclore. Foi um trabalho feito em seis mãos, que eu digo que eu, a Cris,
a ilustradora, e o João, o nosso editor da Miriveja, editora Miriveja. E esse livro tem conquistado bastante as crianças e, por que não, os adultos, né? Eu costumo bater na tecla de que eu sou um adulto que amo livro infantil. Então, esse livro aqui não é só um livro para crianças, é um livro para todas as idades. Eu acho que livro, quando a gente data, né, livro infantil, né, a gente põe essa coisa da idade. Acaba rotulando, né? Demais, rotulando demais. E tem públicos, livros, né? Esses livros, né, para as infâncias, é para todas as idades, gente. A gente precisa ler. E o Gato que Lê tem isso. Ele não só ele conquista as crianças, né, mas como é um grande pet, ele conquista os adultos apaixonados por gatos, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Vamos fazer o convite, então. O pessoal pode conferir, tá aqui nas bancas, né? O Gato que Lê, Alex. Mas com a atividade já programada para lançamento de Meu Nome é Laura, hoje às 13h30, ali no Clube do Comércio, aqui na Andradas 1085, na Rua da Praia, ali no segundo andar, do ladinho aqui da feira. E também depois, a partir das 5 horas da tarde, em seguidinho, o pessoal já pode também dar um outro abraço, né, no Alex, e pegar seu autógrafo ali na sessão, na Praça de Autógrafos. Uma alegria te receber, volte sempre, te esperamos ano que vem aqui em Porto Alegre de novo, né, para termos aí esse contato entre autores, livros, leitores e leitoras, pequenos, grandes, né? Uma alegria te receber, querido. Muito obrigado, agradeço muito a recepção de vocês e viva a Feira do Livro de Porto Alegre, né? Salve, salve. Obrigado, a gente faz Alex. agora um rápido intervalo, Estação Cultura volta em seguidinha, direto aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, no Centro Histórico da capital gaúcha, transmissão integrada TVE e FM Cultura 107,7. Estamos de volta ao vivo, segundo bloco agora do Estação Cultura especial Feira do Livro de Porto Alegre. Estamos aqui falando direto da Praça da Alfândega pela TVE e também pela FM Cultura, nessa transmissão integrada entre as duas emissoras públicas aqui do Rio Grande do Sul. E minha colega Paula Coutinho me acompanha aqui nesses papos nas tardes dessa semana aqui na feira. Paula, se a gente está falando de Feira do Livro, tem um lugar que não podia faltar no nosso assunto, né? Exatamente, Biblioteca Pública do Estado, sempre com muitas atividades, e agora então nem se fala, a gente recebe aqui a Ana Maria de Souza, que é diretora da Biblioteca Pública aqui do Estado. Ela vai falar pra gente aí sobre essas atividades, né, que acontecem simultaneamente à Feira do Livro de Porto Alegre. Seja muito bem-vinda, Ana Maria, é um prazer te receber. Nossa, gente, eu que agradeço, um prazer estar aqui com vocês, e vocês sabem que eu fico naturalmente feliz na época de feira, porque eu cheguei aqui em Porto Alegre no período de feira. Eu cheguei em Porto Alegre para assumir minha vaga no concurso dia 8 de novembro de 2022, ou seja, a feira estava no meio, e eu apaixonada pela feira, fiquei lotada ali na Casa de Cultura Mário Quintana, saía do trabalho e vinha para cá, ficava aqui e fechava a feira. Olha só, então até sempre... o dia 15 de novembro eu fechei a feira. E sim, a biblioteca, claro, né? Esses dias a cidade fica tomada por literatura, por livro, e por óbvio, a Biblioteca Pública do Estado também tem uma programação que é especial, muito voltada também para receber esse público. Recebemos as escolas, os estudantes vêm aqui na feira e sobem para a biblioteca e fazem também o inverso. Hoje de manhã, hoje às 9 horas da manhã já tínhamos recebido 2 turmas de municípios que, alegria, que viajaram à noite. Porque as crianças passam, aí já vem que a gente está em transmissão ao vivo, já dá um abanico ali para a câmera, não né? É verdade, então vem que a feira ela vai bom, para além, né, da vai, feira, ela alcança, né, os públicos de uma maneira assim impressionante. É contagiante, né, Paula? É contagiante. E assim, a biblioteca é bem da verdade, né? A programação da biblioteca é muito ampla, muito diversa, né? Ao longo do ano todo. Então, toda essa programação que nós fazemos são atividades que linkam
essa atividade com uma questão do livro, com estímulo à leitura de alguma forma. Porque, na realidade, está tudo muito interligado, né? Então, se a gente faz uma peça... Essa semana passada, nós vivemos uma Machado Mania na biblioteca. Sim. Teve a peça Capitu... A Elisa teve aqui, né? Aí a gente conversou com a Elisa, maravilhosa. Gente, foi um encanto, 2 dias da casa lotada, público emocionado, foi bem lindo. Então, assim, a gente cuida muito disso, né? Se coloca música, a gente linka com literatura. Se é teatro, linkado com literatura. E o interessante da história é que o público está gostando muito disso e está respondendo, visitando mais a biblioteca, pegando mais livros emprestados. Então, assim, a gente acha que está no caminho certo. Ah, com certeza. E hoje tem um momento super especial musical, né? Quando a gente falava de música, a gente sabe que tem esse espaço cuidadoso ali também, né? Da biblioteca de acolher os músicos, as músicas, é compositores, compositoras, né? Isso, Paula. Eduardo, a Biblioteca Pública do Estado tem um salão mourisco, que nós ouvimos dos artistas locais, que é a acústica perfeita. Então, nós cuidamos de... Além de belíssimo, né? Ainda tem essa acústica. É lindo, exatamente. Tecnicamente perfeita. Maravilhoso lá. Então, no Salão Mourisco é onde acontecem nossas atividades culturais, né? Sejam peças de teatro, sejam atividades musicais. E nós cuidamos muito disso também, de abrir aquele espaço para novos talentos ou talentos que estão mais consolidados. E esse projeto que hoje nós vamos receber a Jazz, maravilhosa. Incrível. É o projeto BPE Mais Música, né, que acontece na terceira quinta-feira do mês. Nesse mês, nós trouxemos para cá porque na semana que vem, a quinta-feira, é feriado. Então, nós tivemos essa mudança. E é isso, né? A gente coloca lá, já passou por lá o Ian Ramil, passou um pessoal maravilhoso. E são os artistas mais jovens, né, que estão, né, na formação do seu público e tal. E é muito interessante. E aí a gente sempre vai falando da importância da leitura em todos esses eventos, né? Até para que as pessoas possam também frequentar a biblioteca pública, né? Para além desse período da feira, que a gente já sabe que tem um apelo super especial, né? Ana Maria, detalha pra gente como é que as pessoas podem acessar os horários, né? Para ter o acesso às publicações também, né? Verdade. A biblioteca fica aberta ao público de segunda a sábado, de 9 da manhã às 18 horas. Os sábados a gente fica até às 17 horas. E eu falo para as pessoas que, assim, só não lê se você realmente não tiver tempo. Eu não vou nem dizer porque não quer, porque as pessoas não lêem porque não tem tempo. Porque é muito simples. Basta chegar na biblioteca com o desejo de ler, de acessar os livros, uma identidade, o RG, um comprovante de residência e uma taxa única de R$10, que eu tenho dito sempre. Se porventura não tiver os R$10, não é por isso que não vai fazer o cadastro. E naquele momento, a partir daquele momento, já pode pegar os livros emprestados e levar para casa e se deliciar com esse encanto que é um livro. Que né? legal, super simples. E tem os livros e toda essa programação cultural que pode ser acompanhada também, né? Tanto tem o site, tem as redes sociais, sempre ali fazendo essa divulgação. Verdade, Eduardo. Você sabe que a biblioteca está muito presente nas redes sociais, né? A gente está sempre muito disponível. E uma coisa interessante, a gente tem notado que o público tem se conectado muito conosco por conta das redes sociais, sabe? Que legal. Isso é bem, bem bonito. As pessoas dão feedback, fazem pedido, fazem questionamentos e nós, claro, respondemos. Então, assim, é um bom canal pra gente, né? Então, já vamos reforçar aqui, aproveitar, né, Ana Maria, para quem nos assiste pela TV, vai aparecer ali na tela, e para quem está nos acompanhando pela 107,7, eu reforço aqui, o site é o www.bibliotecapublica.rs.gov.br e tem também o perfil no Instagram, que é o @BPE, de Biblioteca Pública do Estado.rs, bpe.rs, por ali também um importante canal aí de contato, está sempre sendo atualizado, né, Ana Maria? É minuto a minuto. Então, assim, se a pessoa coloca um comentário, nós respondemos de imediato. Crianças, tem uma turminha passando aí, ó. E essa turma, olha que leitores. interessante. Tem a Biblioteca Pública do Estado e tem também a Biblioteca Lucília Minsen, que é a Biblioteca Infanto-Juvenil. Essa é uma turma de crianças indígenas. Olha que lindo.
indo para a Biblioteca Pública do Olha Estado. lá. E estão lá. Que legal. Ah, que lindo! Boa tarde! Boa programação na biblioteca, um abraço! Que coisa linda! É uma delícia, né, esses encontros, né, Ana Maria? Dá Olha só! um calorzinho, assim, na alma e no coração, né? E aí o que eu falo para as pessoas, gente, Porto Alegre, o Rio Grande do Sul, é encanto em cima de encanto. Não é em qualquer lugar que você vê isso, gente. E a gente não está na região norte, a gente está no sul, no cone sul da América Latina e acontecendo isso. Olha que coisa linda, né? É muito lindo, né? lindo. A gente É falava emocionante. do acervo, pra gente ter uma ideia do acervo da Biblioteca Pública do Ah, Estado, Ana ótima Maria. pergunta. O acervo da Biblioteca Pública é muito diverso. Olhando de todas as formas. Inclusive, quando a gente fala do tempo, da idade do acervo. Nós temos livros. O livro mais antigo é um livro de 1519, veja, uma publicação do século XVI. E temos livros de agora, que estão sendo publicados agora, hoje, disponíveis para o público. Então, a Biblioteca Pública do Estado tem essa característica de ser tudo, de falar de memória e de falar também de modernidade, conversar com o público agora, com as pessoas, com o que as pessoas têm querido ler nesse momento, sabe? Então, assim, isso é muito interessante. Inclusive, na semana que vem, nós temos uma edição do Clube de Leitura da Biblioteca com o livro Vera, do José Faleiro, que é um autor gaúcho e que o livro é ambientado aqui em Porto Alegre. Sim. É uma delícia de ler o livro. Eu estou terminando já para participar do Clube de Leitura no final do mês. E é isso, né? E é um livro muito atual, que inclusive foi indicado para Jabuti. Exato. Né? Então aproveitem a dica aí da diretora. E esse livro foi escolhido no início do ano, não é nem na onda, da divulgação. Na esteira, Tá bom. Ana Maria de Souza, uma alegria te receber aqui. Parabéns pelo trabalho, diretora da Biblioteca Pública do Estado, com muitas atividades acontecendo aqui em paralelo à Feira do Livro de Porto Alegre. A gente torce, né, para que a gente possa comemorar muitas e muitas edições ainda, né? Isso. Com o teu trabalho aí atendendo aos leitores e leitoras do Rio Grande do Sul. A gente faz agora um rápido intervalo, volta já com mais Estação Cultura direto aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Olá, estamos de volta com a Estação Cultura aqui, direto da Praça da Alfândega de Porto Alegre, nessa transmissão integrada entre TVE e FM Cultura, cobertura da Feira do Livro da Capital Gaúcha, edição de número 71. E aqui são muitas atividades, programação intensa. A gente já está recebendo o nosso próximo entrevistado, né, Eduardo Osório. Bate uma brisinha aqui, mas ainda está confortável, está gostoso, né? 26 graus, sensação térmica de 24. Um bom convite para a feira. Tá tranquilo, um ventinho suave, uma brisa mesmo, dá uma refrescada. Hoje, temperatura mais amena aqui. E agora a gente vai falar do espetáculo Chico Xavier em Pessoa, que vai estar no Teatro da Henriques agora no sábado. E quem está aqui para falar com a gente sobre essa montagem é o ator Renato Prieto. Renato, muito obrigado pela sua atenção, disponibilidade em vir aqui conversar com a gente. Sei que a agenda está bem corrida, mas muito bom poder falar contigo. E estou no lugar que eu gosto, né? Num lugar que tem cultura, que tem livro, né? Eu tenho uma paixão por livro. Eu passei uma fase muito longa da minha vida em que eu li uma média de 2 por semana. Olha. Hoje em dia eu ainda leio 1, pelo menos. E eu acho que, assim, eu sempre brinco com as pessoas, porque, assim, um ator, uma pessoa que lida com o público, ele tem que estar muito preparado culturalmente, né? Sim. Eu acho que quanto mais gente souber, melhor. Com certeza. E Chico Xavier em Pessoa é um monólogo, né? Um espetáculo que fala sobre esse grande homem que passou aqui pela Terra e que deixou um legado de conhecimento, de ensinamentos também. Nos conta um pouquinho sobre a história da idealização desse espetáculo e do que o público vai poder conferir nesse final de semana. Um dia qualquer que eu não sei, assim, em casa, olhando alguma coisa minha, eu vi, gente, olha que coisa interessante. Tudo que eu fiz virou cinema no teatro. Então eu tinha feito, por exemplo, E a Vida Continua, psicografada pelo Chico, virou cinema. Eu fiz Kardec, virou cinema. Eu fiz A Vida do Divaldo Franco, virou cinema.
eu fiz o Nosso Lar. E aí eu sou protagonista da franquia, virou cinema. Tá faltando alguma coisa aí. E eu falei, interessante que eu falei, veja, eu sou protagonista das obras mais importantes psicografadas por ele. E aí eu conheço ele. Acho que é melhor eu contar isso um pouco. Não aquilo que as pessoas contaram, mas eu contar, do meu jeito. E aí eu chamei o Rodrigo Fonseca, que é o mais importante crítico de cinema brasileiro, que nos representa no Oscar, no Emmy, no Grammy. Eu falei, olha, eu vou te sentar aqui, vou te contando e você vai fazer. E aí virou o espetáculo em pessoa, Chico Xavier em pessoa, que faz um sucesso muito grande há mais de 2 anos. Tão grande que a escola campeã do carnaval anterior, a Tom Maior, o enredo deles é Chico Xavier. E aí eles foram ao teatro, me assistiram, eu estava em São Paulo, e aí eu que vou encerrar o carnaval fazendo Chico Xavier para o público, entendeu? Então olha quanta coisa foi juntando, né? E como é que o Chico Xavier, ele começa a fazer parte da tua vida? Qual foi teu primeiro contato e depois esse grande desafio, né, de condensar num espetáculo essa figura, né, que é emblemática, né, da nossa espiritualidade e que tem toda a sua potência e seu legado, né, deixado. Tudo que está aqui atrás, eu tive acesso. Então a minha pergunta desde muito pequeno era, por que eu tenho e ele não tem? Por que eu posso, você não pode? Por que é possível para mim e não é possível para você? E a gente aprende em casa com os nossos avós, minha avó então era muito religiosa, tipo, que Deus é pai igual para todo mundo. Eu dizia, não é verdade. Porque há uma diferença social, moral e cultural discrepante. E aí eu comecei a pesquisar, ler, buscar. E aí eu cheguei nos livros de Kardec. Aí eu encontrei, na reencarnação, da vida após a morte, pluralidade e existência, eu encontrei resposta para mim, entendeu? Então, claro que o passo seguinte seria eu estar com esses grandes médiuns, os maiores paranormais do Brasil. Estar com ele me olhava com um afeto muito grande. Ele me dizia, ele meio que antecipava o que eu ia fazer, sabe? Do tipo, ele vai fazer isso, né? Ele vai levar para aquilo. Sim. Então você vê, passado esses anos todos, olha que coisa interessante, mais de 7 milhões de pessoas me viram no teatro. Com a bilheteria, nós ajudamos mais de 4 mil instituições ONG no Fecha a Porta, ou Abrir Porta, para atender os menos favorecidos. Então, no cinema, imagina, 50 e tantos milhões, 80 países e tal. Então eu acho que ele deve estar muito feliz de onde ele está, porque é a oportunidade de fazer com que as pessoas não se esqueçam da importância que ele teve, né? 2 vezes indicado ao Prêmio Nobel da Paz, né? Hoje tem um museu lindo, né, em Uberaba. Eu tenho um prêmio, inclusive, Chico Xavier, de gente que faz, sabe? É legal isso. Renato, uma alegria te receber. Renato Prieto tem essa ampla trajetória aí de sucesso, né? Já há 2 anos com o espetáculo, oportunidade agora do público aqui em Porto Alegre conferir Chico Xavier em pessoa, sábado às 8h30 da noite, Teatro Dan Higgs. Tá na tela o endereço para quem nos acompanha pela rádio, Ipiranga 5.311 e ingressos pela plataforma Simpla. Seja muito bem-vindo. Facílimo. Volte sempre, uma alegria te receber. Até uma próxima. Obrigado, é um prazer participar da 13ª Mostra de Teatro Espírita aqui com meu querido Preto. Maravilha. E, pois é, a Feira do Livro, ela sempre tem aquele espaço garantido para o público infantil, já tradicional e especial. É a Tenda da Contação de Histórias. Uma equipe experiente recebe dezenas de crianças em 5 sessões diárias. No mercado das histórias, como é chamada a Tenda da Contação, os pequenos levam para casa a memória de uma experiência divertida. Da manhã à tarde, as turmas escolares agendadas e o público em geral podem acompanhar o grupo de contadores, cheio de histórias, cantigas e imaginação. Em homenagem às outras, né? E ela seguiu lá. Em um dia livre com os pais, Sara e Ana aproveitaram. Gostei
aprender a cantar música e fazer gestos. Eu gostei aqui de ler livros, também eu contar histórias. E também gostar de fazer música. Essa questão dessa cultura, né? Como eles falaram, as histórias, as cantigas. Algo está ficando tão moderno, é tão bom levar esse legado para elas, né? Essa tradição assim que nós conhecemos, né? Quando era criança, e levar isso como legado para elas, a nossa família. É o que a gente tem tentado buscar nesses últimos dias. A gente fica ouvindo as histórias e se lembrando que era exatamente quando a gente era bem desse tamanho que a gente ficava imaginando e voando. Para que crianças e adultos possam voar, esse trabalho é desenvolvido muito antes do começo da feira. Trabalhamos o ano inteiro junto com os professores, bibliotecários e outros mediadores de leitura que contribuem com ideias, com propostas e trazem os alunos de uma maneira muito organizada à feira, né? Da mesma forma, os alunos que vêm para encontros com autores, depois de terem lido ao menos uma obra deles, têm uma experiência fabulosa, né? Não é vou formar leitores até a prova, eu vou formar leitores para sempre, para além dos muros da escola, essa é a proposta. Bárbara Catarina, com mais de 20 anos de feira, é só emoção. Além de contar histórias, este ano lança sua própria, A Pedra que Corria. Uma felicidade, uma emoção, porque eu sou filha da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou atriz, mas foi aqui que eu me descobri contadora de histórias, né? E há 20 anos nós temos esse espaço, né? Voltados para a primeira infância. E esse mercado das histórias vem recuperando e trazendo muitas iguarias, como parlendas, trovinhas, trava-língua, versinhos, anedotas, né? É tanta coisa gostosa com esse cenário, ilustração da Silvia Canto, essa equipe poderosa, Bruna, Marco, Silvia, Jairinho, que transbordam o bule no mercado de histórias. O livro de Bárbara e muitos outros estão em 10 bancas específicas para o público infantil e adolescente. Anne escolheu assim que chegou na praça. Tinha um monte desses, daí depois uma pessoa lá, ela mostrou mais outros desses, e daí eu peguei. Daí minha mãe deixou. A leitura é muito importante, né? Lá em casa a gente tem bastante hábito de ler, independente de qual seja o livro, né? A gente só consegue falar sobre o assunto ou ter autonomia sobre ele quando a gente entende melhor. Então lá em casa é muito importante a leitura, assim, todo mundo é estimulado a ler um pouquinho. Nós estamos aqui todos os dias, das 10 às 4h30, e durante o fim de semana, das 10 até às 5h30, contando muitas histórias. Então, venham, porque vocês vão encontrar uma equipe de contadores de histórias com uma programação voltada especialmente para os filhos de vocês. Estamos de volta ao vivo aqui direto da Praça da Alfândega, mais um bloco desse Estação Cultura Especial na edição de número 71 da Feira do Livro de Porto Alegre. A gente fala aqui direto do Centro Histórico da capital. Para vocês que nos assistem pela TVE e quem nos ouve pela FM Cultura, estamos nessa transmissão integrada das duas emissoras públicas do Rio Grande do Sul. Eu, minha colega Paula Coutinho, que está aqui e já vai anunciar quem é o nosso próximo entrevistado. A gente segue pelo mundo das artes cênicas, né, Paulo? Pois é, e esse cara que é conhecidíssimo, né? Até nem sei porque eu faço a apresentação, mas vamos ser protocolares, né? Porque se alguém não conhece, Ayrton Tomazoni, jornalista, professor, aí são mais de 30 anos, né, de produção e atuação, né, na área do teatro. Ayrton, um prazer te receber, e a gente está aqui por um momento assim de celebração, né, que é esse teu livro, Por uma Crítica Expandida da Cena. São textos reunidos, é um trabalho profundo, dedicado, de muita pesquisa, Ayrton, mas é uma satisfação quando chega na hora, né, de entregar para o público e ter a obra finalizada. É um trabalho realmente que nos dá muita satisfação, né, que envolveu uma equipe muito grande.
E é super especial, tá aqui no programa e tá no meio da feira, que, né, esse grande evento aqui da nossa cultura na capital. Então, tem muitos motivos para a gente comemorar, porque a gente sabe que as artes da cena, né, o teatro, o circo e a dança, são artes efêmeras, né? Quando termina o espetáculo, a história delas praticamente está acabando. Então, o papel da crítica é um papel muito importante. Dessa perenidade, né? Exatamente, do registro, da memória, da história da cena, né? E infelizmente tem sido cada vez menor, o espaço está quase se extinguindo a crítica de teatro e dança e circo em Porto Alegre. Então, esse projeto veio primeiro para reunir, né? Quando a gente se dá conta, são 32 anos escrevendo sobre teatro e dança em Porto Alegre. A gente ficou triste e feliz ao mesmo tempo, porque faltou página para tanto material. Quando os pesquisadores, né, tem que nominar a Clarice Alves e o Diego Esteves, que fizeram a organização do material, a gente teve a difícil escolha de deixar alguns materiais de fora, porque já tinha ultrapassado o limite, o editor já tinha aumentado o número de páginas e ainda assim tinha crítica. Então é bacana a gente ver que existe esse material, né, que está aí e boa parte dele reunido pela primeira vez. Bacana. Pois é, nos conta um pouquinho desse processo e também como que foi essa escolha que acabou, né, tendo que ser feita, né, do que iria entrar no livro e, sobretudo, como que o livro foi organizado, né? Quem for pegar o livro na mão, ele está separado por capítulos, pelas expressões artísticas, cronologicamente, enfim, como que ficou essa publicação? Bom, ele está organizado cronologicamente, né? Foi uma escolha e a gente trabalhou muito pensando especialmente naquele material que não está disponível na internet. Né? Esse foi o primeiro critério, a gente poder dar acesso a esse material que o público não vai encontrar. Então, a gente tem lá o primeiro texto, Decameron, da Companhia de Extravagância, que estreou muito premiado lá em 93, quando existia o jornal RS do Sérgio Jockman, que tinha um caderno de cultura, e eu publiquei então uma matéria de página inteira sobre esse espetáculo. Então foi materiais assim, né? Agora a gente está aqui, né, também na Secretaria de Estado da Cultura, existia o jornal 30 Dias de Cultura. Eu atuei dentro do jornal 30 Dias, a gente cobria os eventos do Rio Grande do Sul inteiro. Então tem vários textos do jornal que já está extinto também, quando o RS, né, e que tem uma produção bem intensa, né, de alguns espetáculos, escritores, dramaturgos que começaram nessa época. Então foi alguns textos que são muito marcantes, né, porque a ideia de uma cena expandida não é só sobre o espetáculo, mas o papel do crítico que consegue falar do contexto. Né? Que grupo é esse? Qual é o papel dele na cena? É uma nova linguagem que está sendo introduzida? É um novo autor? É um novo estilo de dança? Então, esses textos pensavam muito nisso, e um dos textos que virou clássico, foi publicado na revista Aplauso, foi essa tal dança contemporânea, que é uma nova linguagem de dança que todo mundo sabia. Me explica o que é. Ninguém sabia explicar. E daí saiu na revista Aplauso e o texto viralizou pelo Brasil inteiro e virou referência nas disciplinas universitárias. E, inclusive, tu tens a reprodução do original aqui no finalzinho, né? Nas últimas páginas tem algumas reproduções, né, de materiais que foram fundantes aí, né, da publicação, né? Então é isso que tem no livro, e lógico um certo mosaico, né, da produção teatral e de dança nas últimas 3 décadas, especialmente na dança, que nos últimos anos, pela carência, inexistência de dança, né, eu acabei lá em 96 criando um jornal exclusivo, Dançarte, né, publicado, né, então mensalmente, e depois tentei sempre cuidar um pouco disso, porque é a minha atuação nos últimos anos, né, e tinha essa carência extrema. Então daí a gente fala, né, de linguagens como Butô, que é a Ana Medeiros, uma bailarina que inclusive estava com o espetáculo essa semana, no Floresta Cultural, de acompanhar o final de semana, lindíssimo trabalho que eles fazem, né, de resgate dessa... Isso, tributo ao Ted B-Boy, que inclusive foi apresentador do Universo B-Boy,
na TVE há muito Exato. tempo, né, que nos deixou precocemente, então tem um tributo que eu fiz a ele, primeiro grupo de dança de rua, né, de break dance, que dançava, aliás, aqui na esquina Democrática, aqui, do nas lado sextas da de praça, noite, né? Então, é assim, os textos tentam abarcar a história e o contexto, né, o significado que essas produções têm e tiveram, né? Tu falavas, né, da importância de formação também de críticos, né? Porque, assim como a gente fala da formação de plateia, uma ambientação alimenta a outra, né? Porque são espaços que se comunicam, né? Quando tem plateia, tem espetáculo, tem o crítico, né? E isso tudo vai se realimentando e construindo esse caldo, né? Em torno da cena, né? E esse foi um projeto também que tu idealizaste, né? Para garantir, né, novas gerações e a permanência, né, do fazer crítico, né? Isso, foi um projeto financiado pela Lei Paulo Gustavo, né, apresentado pela Jane Carvalho, proponente, e que abarcou outras ações. Então é Corpo, Cena e Memória o projeto. Ele teve um site onde está contada a história de um século inteiro da dança de Porto Alegre, desde 1928, né, até o ano 2000. A gente teve também o livro, a gente teve uma oficina para críticos da cena. E foi muito bacana, porque veio uma nova geração. A gente terminou a oficina, foram 20 pessoas que participaram, e 8 delas continuam escrevendo em outros veículos, como o Matinal, a revista Corpo Crítico. Então a gente viu que a gente pôde semear também, né? E poder ver, porque é isso, né? Outras áreas tem, por exemplo, o pessoal do cinema espera para ver quais são os filmes que estão sendo comentados pelo crítico para ir conferir. E a gente está perdendo isso nas artes da cena, né? Maravilha. Vamos fazer o convite, Paulinha? Bora lá, então. Então, amanhã, às 15h, tem a vitrine de lançamento por uma crítica expandida da cena com Ayrton Tomazoni, professor, jornalista, crítico, que veio aqui. É hoje. Então, hoje, às 15h. ajustem aí, então, prepare-se na sequência do Estação Cultura. Daqui a pouquinho termina o programa. Ó. Então, já vou correndo pra lá. Já está quase no horário, então, aqui no Clube do Comércio tem a sala de vitrine de lançamento, na sala da vitrine de lançamento, ali no 4º andar do Clube de Comércio. E depois, em seguidinha, às 16h, já na praça de autógrafos, para pegar ali o registro, né, de próprio punho. Sim, aí na do sequência Ayrton, já. na sequência, às 4h, por uma crítica expandida da cena, Ayrton Tomazoni, sobre esse projeto também, cena... Corpo, Cena e Memória. Cena e Memória. Corpo, Cena e Memória. A gente tem material também, eu estava acompanhando, tem um site e tem também um perfil no Instagram que está super bacana de acompanhar. Corpo, né? As pessoas acham lá, .br, né? E daí é só, bota ali no navegador que eles acham. Já localizam. Né? E o teu perfil no Instagram também, né? Isso. Bota, qual é o teu arroba? Ayrton Tomazoni. O nome inteiro completíssimo, então tá. Parabéns prazer, por esse trabalho. Obrigado, aí, Ayrton. A gente Muito sempre festeja, né, ter esses registros, essas memórias e a continuidade, né, a formação de outras gerações. Então, acho fundamental que a gente possa, né, ter iniciativas como essa. Até uma próxima, que seja lindo agora o momento, a partir das 15h, na vitrine, e na sequência, às 4h, a sessão de autógrafos. Até uma próxima. Até. A gente vai agora a um rápido intervalo. Daqui a pouco, em seguidinha, tem mais Estação Cultura ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre. Olá, voltamos ao vivo com essa Estação Cultura especial, transmissão integrada entre a TVE e a FM Cultura 107,7 na cobertura especial da Feira do Livro de Porto Alegre, edição de número 71, direto aqui da Praça da Alfândega. E a gente já está recebendo mais uma convidada, né? Eduardo Osório, que me acompanha aqui nessa transmissão integrada. É de um evento, né?
que não está associado à Feira do Livro, mas nem tanto assim, né? Porque tem relação com o livro e a gente vai falar agora um pouquinho mais, entregar, né, o ouro dessa programação, dessa celebração, a gente pode falar assim, né, Edu? Isso aí, Paula, a gente vai seguir falando agora aqui no Estação Cultura sobre o grande espetáculo de Natal que acontece em Caxias no final do mês agora. Por isso, aqui no nosso estúdio, em meio aos livros, estamos recebendo a diretora executiva, a Caliandra Panistroian, que vai nos trazer mais detalhes sobre o evento que promete muito para esse final de mês e que tem a ver com uma história, essa edição tem a ver com uma história muito bacana, muito legal, que certamente está no imaginário popular de todo mundo que está nos assistindo, que está nos ouvindo pela FM Cultura. Cali, vou te chamar assim, como tu é conhecida também, seja bem-vinda aqui à Estação Cultura. Obrigado por estar aqui presente e conversar com a gente. Primeiramente, obrigada, boa tarde, obrigada a nós por nos receber aqui na Feira do Livro, né, em Porto Alegre. Como disseste, o grande espetáculo de Natal, ele acontece há 9 edições e ele faz uma imersão nas próprias artes para buscar inspiração. Esse ano a gente traz um tema que é conhecido de bastante pelos adultos, principalmente, sim, né? E que tem tudo a ver com a infância, exatamente, né? É associado à literatura, associado então, diretamente. Né, estamos no lugar certo. Peter Pan, A Terra do Nunca. Começo perguntando como que surgiu a ideia e de que maneira que esse universo fantástico está sendo preparado para o público no final do mês. Peter Pan é uma inspiração porque o grande espetáculo de Natal, ele trabalha as temáticas no tempo que nós vivemos. No ano passado nós trabalhamos o musical N, em função também das enchentes que tivemos, que momento estávamos no estado. E neste ano nós estamos vivenciando algo que é muito grave, podemos dizer, né? Nós adultos estamos sempre correndo contra o tempo, sempre correndo contra o relógio, o tic-tac do crocodilo, né? E nós estamos perdendo aquela capacidade de sonhar, de imaginar. Então, como a nossa pergunta era que temática pode trazer de volta o adulto para a infância e que moral nós podemos trazer? Então, para o grande espetáculo deste ano, temos a inspiração na moral da história de Peter Pan. O roteiro e a direção artística é de João Baquili, do Grupo Tol, que integra também o nosso espetáculo. Então, nós estamos com muita alegria trazendo essa obra, né, que nesse ano já atende adultos e crianças, né? Sem dúvida, um programa para a família toda, né? Nesse espírito, né? De comunhão, né? De celebrar, como tu disseste, né? Conforme a proposta, né? Da edição deste ano, aquele tempo, né? Aquele tempo da criatividade, da imaginação, né? O tempo de calma, né? O tempo demorado, né? Sem aquela celeridade dos compromissos da rotina agitada do dia a dia, né? E ele acontece ali no centro histórico, né? Então é bacana também porque é um espaço que se integra à comunidade, né? Como é que vocês estão preparando ali a disposição? Como é que vai ser a dinâmica, Kali? O grande espetáculo ele nasceu como um instrumento para ativar esse centro histórico e promover a convivência das pessoas e a valorização deste espaço, né? A apropriação do espaço. Então nós temos uma infraestrutura de 2.500 cadeiras, mais arquibancada, mais as pessoas que levam as suas cadeiras, telões. É em frente à Casa Manha Bosco, uma casa centenária, que já viu muito da nossa história de Caxias, da Serra Gaúcha e também conexão com o Estado acontecer. Estamos todos preparados com telões, transmissão ao vivo também para quem não pode estar em Caxias, né? E isso que tu trazes da corrida do dia a dia e a gente vai perdendo, né, algumas coisas e algumas características, como a própria sensibilidade, é o que a gente quer retomar no espetáculo e fazer esse ponto de reflexão, que é isso que a arte se propõe, né? A arte, a literatura, as artes cênicas, a música, que é essa integração que a gente traz, o circo, que a gente traz essa integração para um espetáculo de Natal. Pois é, Paulinha sabe que quando falo em Peter Pan hoje, eu sempre lembro da música do nosso ex-colega, meu amigo Nino Prestes. Ele tem uma música que fala: a terra do nunca existirá, mas se existisse,
quem não ia para lá? Eu acho que no final de novembro um pouco da Terra do Nunca vai estar lá em Caxias, né? Exatamente, é muito perfeito isso. É o que a gente espera, que as pessoas possam estar lá na Praça Central de Caxias do Sul, na Terra do Nunca. Naquele momento, a Terra do Nunca é lá. Que maravilha. A gente reforça o convite, então, para esse encontro, né, com a Terra do Nunca, nos dias 29 e 30, né, às 8 horas da noite. O pessoal já pode chegar um pouquinho antes, se acomodar, né, levar a sua própria cadeira, mas tem as cadeiras oferecidas também pela produção. A organização está preparada para receber esse grande público, né, Kali? Exato. Lembrando que é um espetáculo totalmente gratuito, ele é um espetáculo acessível e inclusivo, então nós temos área reservada para pessoas com deficiência, ele tem audiodescrição, tradução em libras, estruturalmente também pensado, então ele é um espetáculo para todos nós. Maravilha, Estamos importantíssimo, todos aguardando. né, que haja essa preocupação, né, de que ele seja realmente um espetáculo para todos, né, que atenda a todos. Parabéns pela iniciativa, a gente reforça 29 e 30 de novembro, 8 horas da noite, no Centro Histórico de Caxias do Sul, grande espetáculo de Natal. Tem o perfil no Instagram também para o pessoal acompanhar os preparativos, é o @o grande espetáculo de Natal. Até uma próxima, que bom que vieram aqui, né, se deslocaram para divulgar esse importante encontro ali na Serra, região tão querida nossa dos gaúchos. Muito obrigada, agradecemos o espaço e se me permite Claro. com complemento, o espetáculo ele é gratuito, ele tem leis de incentivo à cultura e uma dessas leis de incentivo é a Lei Rouanet, pelo Ministério da Cultura, o Procultura RS, pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e também a Lei de Incentivo do município de Caxias do Sul. Fundamental Então, sempre a existência, né, dessas políticas públicas aí que ajudam a viabilizar esses espetáculos. Muito obrigada. Até uma Muito próxima obrigado. e a gente Valeu. já está chegando no fim, né, do programa de chegando hoje. no Amanhã fim, tem né? mais, é o último. A gente já está Amanhã ficando a com gente saudade, né, Edu? Vai dar dessa esse feira. tchau para a Feira do Livro, mas vamos aproveitar enquanto Isso, tá ainda tem acontecendo, muita vem pra feira. cá. A gente encerra a transmissão amanhã, mas ainda tem feira até domingo aqui na Praça da Alfândega. E a gente vai fazer um registro, agradecer esses livros todos que ajudam a compor aqui o nosso cenário, né, essa ambientação. A página Livrarias, que nos cede diariamente. A gente destaca alguns títulos aqui para os nossos telespectadores, nossos ouvintes. A gente faz esse registro e convite para amanhã estarem conosco nessa transmissão integrada entre TVE e FM Cultura 107,7, Estação Cultura Especial, ao vivo aqui da Feira do Livro de Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul. Próximo encontro amanhã às 2 horas da tarde. Tchau, tchau. Até lá.